Culpado é o Grêmio. A imagem dele ali. Culpado é o Grêmio. O Grêmio ganhou 7 campeonatos seguidos aqui no Gauchão. E o Inter se matou desde janeiro, com a régua lá em cima, botando titulares contra o Monson. Esgoelou o grupo para o Grêmio não ser octacampeão gaúcho. E o segundo culpado, como disse o Diogo, que são vários, é isso aqui, ó. No dia 8 de março, o Inter jogou o primeiro Grenal da final do Gauchão. E o Inter, disparadamente no Brasil, é o time que enfrentou. Eu fui ver Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Atlético Mineiro, Fluminense, São Paulo e e Corinthians. Fora. Ninguém enfrentou depois do Inter ter se matado para ganhar o Gauchão como se matou. O Inter estava discutindo com a imprensa para ganhar o Gauchão, por causa de lances do VAR. Imprensa. Presidente do Inter botando a culpa na imprensa. De tanto que queria o Gauchão. E teve que os jogadores entenderam isso. Né? Se matou para ganhar ponto do Monson para levar a final pro Beira-Rio. Isso, o Inter foi perfeito. Ele só esqueceu que tinha isso aqui. Grêmio, Flamengo, Bahia. Flamengo e Bahia fora de casa. Cruzeiro, em casa, ganhou. Nacional, azar no sorteio, pegou o grupo disparadamente mais forte da Libertadores. Atlético Nacional de Medellín em casa. Fortaleza lá. Palmeiras, Grêmio de novo. Nacional do Uruguai, que parecia fácil, Renação das Cinzas, é um tricampeão mundial. Aí tem uma barbada, entre aspas, o Juventude, ganha de Juventude, jogando mal e ganha, que é o que tem que fazer. Tem uma outra barbada, o Maracanã, vai ter que botar os caras tudo esgotados no segundo tempo para ganhar do Maracanã aqui em casa. Aí tem o Corinthians lá, né? E sabe, o Corinthians, além de forte, tem arbitragem. Aí pega o Nacional de Medellín na sequência. Ninguém no futebol brasileiro teve essa sequência. E o Inter, na opção e na insanidade, na loucura que transformou o Gauchão, e como na época eu estava dizendo que estava certo, eu não posso criticar. Aí tava. Morreu fisicamente. Não tinha outra alternativa. Mas eu te pergunto uma coisa. Não tinha outra O alternativa time do Inter não é o time que enfrentou ontem o Atlético Nacional de Medellín. O time do Inter é muito melhor. E o time do Inter só vai melhorar depois que acabar o processo de férias, agora aí. Então o Inter está eliminado da Libertadores? O Inter tem bola para ganhar do Bahia, né? Porque esses times também estão cansados. O Inter pode ganhar do Nacional lá no Uruguai, porque o Nacional não é o Nacional de 80, é o Nacional de 2025. Mas ele é mais forte que o Bolívar. O grupo do Palmeiras é patético. Patético. O grupo do Flamengo, aliás, eu estava vendo influencers pedindo a demissão do Felipe Luiz para chamar o Jesus. O Flamengo. Aí é uma insanidade, né? O Flamengo, todo mundo tá dizendo que é o melhor time do Brasil, tá sofrendo, porque é quarta e domingo, mas tá sofrendo, dentro do campo tá sofrendo. Olha a diferença tá sofrendo no campo. De pontuação do grupo do Palmeiras, Potter. O grupo do Palmeiras tem Palmeiras 12 pontos, Cerro Porteño 4, Sporting Cristal 4 e o Bolívar 3. A diferença fracos, né? do Flamengo, Potter, é que o Flamengo agora pro Mundial, ele tá trazendo o Jorginho, que vai ganhar 2 milhões no salário recorde no Flamengo. Acho por aí. Não é recorde. Pela Acho que o matéria que eu Gabigol li. ganhava isso aí, né? Eu acho mas que ele saiu. Pela matéria que eu li, é o jogador mais caro da história. Acho que é assim. Então, o Gabigol o que ganhava nós mais que estamos isso. fazendo com o futebol aqui é um escândalo. Assim, mas tem gente ganhando 2 milhões aqui em Porto Alegre. Por isso é que eu estou dizendo. Mas se o Jorginho vai enfim, por 2 milhões... o Flamengo vai trazer o Jorginho... arrecada 1,3 bi, ele pode ganhar 2 milhões. A diferença é que o Flamengo vai trazer o Jorginho, o Flamengo está de olho no Inestrosa, o Flamengo daqui a pouco vai buscar um cara lá na Premier League, e o Inter... Pegando o caso do Inter, acho que o Grêmio tem um outro processo, César. O Grêmio vai precisar reconfigurar o grupo. Vai ter que mandar muita gente embora para abrir espaço e trazer mais gente. O Inter vai ter que lutar para não vender muita gente na janela. Essa a realidade. Não vai conseguir. E isso é assustador. Porque a gente está vendo o esforço da gestão, o empenho e dos dois lados. Os caras estão ali entregando tudo. E a realidade é essa. O Inter teria que jogar no Gauchão umas 5 partidas com um time no mínimo misto.
Mas era o gauchão do Octa do Grêmio. Não, mas é mais do que isso, Potter, é porque, sabe por quê? Rapidinho, César, é porque eu acho que o Inter fez certo no Campeonato Gaúcho. Não acho que fez errado porque perdeu agora. E nem é isso que tu tá dizendo. É que o grupo do Inter no gauchão, os times acabaram somando muitos pontos e aí o Inter teve que escalar titulares sempre para não perder a vantagem de jogar em casa. Isso atrapalhou de fato. Esgualepou todo mundo. Aliás, lesionou jogadores, inclusive. O Potter, desde o início, fazia a brincadeira de que ganhou o gauchão, demite o treinador depois, porque não tem que ganhar o gauchão. Fazia bastante essa brincadeira e ela tinha lógica. O problema é que agora, Potter, do jeito que tu fala, tu tem o diagnóstico, tu tem o problema. E aí a gente simplifica uma questão que me parece importante também. Eu não sei se é tão bom assim. Não, mas quando enfrentou times um pouco melhores, alguns cansados, outros nem tanto, e eu concordo que tem o efeito cansaço no processo, mas quando enfrentou um pouco mais, não foi bem. Não foi bem, o Inter fez jogos ruins. O jogo contra o Corinthians é horroroso. Mas o jogo foi roubado. Foi roubado, Potter. Até não deveria ser expulso. Até o Corinthians... 11 contra 11, o Inter estava ganhando de 2-1 o jogo. O Inter tem um lampejo no jogo, Potter. Já teve... É como ontem, por exemplo. Se o Inter empata o jogo ontem, é justo? É que assim, o Diogo chega e fala que o Inter ganhou algumas partidas porque teve jogadores expulsos. O Inter perdeu o partido porque teve jogador expulso. Também, e mal expulso. E eu aceitei todos os erros contra... Eu não estou dizendo que não tem erros. É óbvio que tem erros. É que quando a gente coloca assim, só no físico... eu estou discordando de ti. Eu acho que o grupo do Inter é melhor. Do que os outros times. Do que muitos times. Mas o grupo do Inter é melhor num contexto de domingo a domingo, para ter tempo para recuperar os jogadores, para ter tempo para... Não, eu tô dizendo, ele é melhor nesse contexto. Porque é um mix, Potter. Quando tu muda de turma... O Inter pegou o Grêmio, a gente tá vendo o Grêmio, né? A realidade dura do Grêmio. Eu vejo o Grêmio com chances de... Se o Grêmio não se organizar rapidamente, o Grêmio é sério candidato a cair. Ainda mais depois dos jogos que ele vem fazendo. Então, o Grêmio estava num outro processo. E o gauchão, ele foi importante. E eu concordo contigo, o Inter tinha que jogar o gauchão para ganhar. Porque o Inter ia fechar 9 anos. 9 anos sem ganhar e o Octa do Grêmio. 9 anos sem título. Então, assim, e fez certo, tinha que ganhar o gauchão. O gauchão era o gauchão FIFA sim, porque senão o Grêmio ia ser Octa, ok. O ponto é que o Inter, no gauchão, ele enfrentou adversários do interior gaúcho e um Grêmio que estava se estruturando e que ainda está se estruturando. E quando ele vai pro quarto e domingo, que exige demais, e ele pega esses adversários que tu tem razão, as primeiras 5 rodadas são duríssimas, a gente tem uma real dimensão da capacidade de onde pode chegar o time. Mas eu quero para discutir com a ideia do César, tá? E a provocação do César. O Inter ganha do Grêmio e empata com o Grêmio. O Inter empata com o Flamengo. O Inter empata com o Bahia lá, os dois fora. O Inter ganha do Cruzeiro. O Inter ganha do Atlético Nacional de Medellín. O Inter empata com Fortaleza lá. O Inter perde pro Palmeiras aqui, não jogando tão mal. Não jogou mal. O melhor do jogo foi o goleiro do Palmeiras, eu quero lembrar. E uma falha individual do Bernabé nasce o gol do Palmeiras. Era um jogo para 0-0, certo? Mas perdeu. Aí o Inter joga mal o Grenal. 1-1. E o Grêmio jogando um Grenal... E era jogo pra perder, né? Porque ia perder porque teve o de arbitragem a favor do Inter. Aí o Inter joga mal com o Atlético Nacional, mas buscam 0-3. Sim. Certo? Aí o Inter pega o Juventude, tá mal e ganha, jogando mal, que é o que faz. Tem que ganhar. Aí o Inter enfrenta o Maracanã, joga mal e ganha do Maracanã. Aí o Inter joga contra o Corinthians. Esse jogo tem um asterisco. O Inter não jogou bem, mas tem um asterisco. E ontem o Inter desandou. Posso só meter essa sequência de jogos? O pior desses jogos pra ti é o jogo de ontem. O Inter contra o Maracanã não foi bem. O Inter fez o... Eu acho que o Maracanã é um jogo fora de César, quer ver uma coisa? O jogo de ontem foi o seguinte. O Inter perdeu os 2 tempos do jogo. Né? O Inter jogou bem o segundo tempo e perdeu. E o Inter jogou mal o primeiro tempo e perdeu. É verdade. Contra o Corinthians, o Inter jogou metade do primeiro tempo bem e ganhou, fez 2 gols. E metade do primeiro tempo mal e o Corinthians fez o gol. Então o Inter acaba ganhando. Eu acho que o jogo de ontem... o Inter jogou... Porque o Inter perde os 2 tempos. Mas tu concorda que o Inter tá jogando mal agora? Não tenho nenhuma dúvida disso. Porque eu queria só meter fazer uma vírgula. Por que eu acho, César, assim, tu disse, será que o Inter não é tudo isso? O problema é que a gente já viu este time do Inter, com este treinador, com estes jogadores, jogando bem melhor. Seja no ano passado, naquele cenário,
né, de domingo a domingo, mas aconteceu, né? Não dá para excluir aquele cenário também. E mesmo esse ano, em algumas partidas, jogando o melhor futebol. Então, assim, não se trata de um time que nunca praticou bom futebol. O Inter já praticou bom futebol. É que a gente fala... E agora está jogando muito menos. Quando o Potter coloca... Então tu tem que avaliar outras questões, entendeu? Porque tu tem um time jogando bem. Dentro da inteligência do Potter, que é superior... Não, dentro da linha de raciocínio. Não, da tua inteligência. Que não é uma inteligência, né? É uma linha de raciocínio. Mas é uma linha de raciocínio inteligente. Tu define o assunto. E é só isso que eu não consigo ler. A definição do assunto. Porque quando tu impõe à parte física o resultado... Tu define o assunto, ó. Sim, mas tu acha que ela existe? Mas assim, tu concorda eu acho que ela contribui. Contribui. Não, César, okay. Eu acho que são vários elementos, cada um vai escolher o seu primário, digamos assim. Pra mim, o primário é o Inter esticou a corda sem entender. E eu fecho contigo também. Sem entender o abril e o maio que teria. Sim, sem ler o calendário, sem planejar. É óbvio que o Inter sabia os jogos, óbvio. Sim. Mas o Inter pensou o seguinte: bom, o futebol é um monte de escolha. Né? Vocês viram certamente os 4 jogos das semifinais da Champions League. Se não viram os melhores momentos. O que tem de especial na Champions League? Os 4 times sofreram nos 4 jogos. Os 4 times foram dominados pelo adversário em algum momento. Perfeito. Os 4 times. Isso é natural no alto grau. É natural. O Paris Saint-Germain sabe que uma hora o jogo vai ser do Arsenal. Porque tem bons jogadores, com boas escolhas, com inteligência, com sagacidade. Com estudo, se não é o Donnarumma, o Arsenal já abre 2, já talvez seja um outro jogo. Porque, mas aí se não é... Não, exatamente. É que os 6 lá têm qualidade. O Barcelona e a Inter de Milão, talvez nos últimos tempos a mais fantástica semifinal. Foi a final da Copa do Mundo, né? Foi linda de espetacular. Foi a final da Copa, foi Argentina e França. Não, e já tinha sido 3-3 mágico, né? Enfim, é uma trocação maravilhosa. Os times são dominados. O baita time do Barcelona é dominado pela Inter em algum momento do jogo. É dominado assim que parece que virou um time que tu olha e fala assim, tá, mas o Barcelona sumiu. Tu tem alternâncias no mesmo jogo. Só que, claro, lá é menos viagem, é menos desgaste. Lá estão os caras melhores, podem né? sempre estar jogando no ápice. Estão os melhores, né? Estão os melhores. Claro, tudo é melhor lá. Agora, o Inter leu... Então, o Inter fez uma escolha, César. O Inter fez uma escolha. Nós não podemos deixar que o Grêmio seja octa. A camiseta impressa do Inter na festa do Gauchão tinha a palavra octa. E aí o Inter, desculpa o palavrão, cagou com a escolha porque viria pela frente. Mas, tá todo mundo morto. Mas, é impossível o Wesley ter diminuído tanto o futebol dele. O Wesley não fez gol. Nós estamos em maio e o meu atacante não fez um gol. Ele não tá jogando mal, mas ele não fez gol. Isso não tem explicação. Isso aí é falta do refino na hora é falta daquele gás pro refino do acabamento. Perde duelo, o Inter ganhou o Gauchão no dia... O recorte que eu queria trazer é o primeiro seguinte. Grenal da final foi dia 8. O Inter ganhou dia 16 de março o Gauchão. Isso aí. 1-1. 1-1. Aí ele para 13 dias e dia 29 ele vai com o tanque cheio, ele treina, sei lá, 10 dias, o Inter deu uma folga ali, ele treina 10 dias pensando no Flamengo, focado no Flamengo. Então ele vai assim, tanque cheio. E o Flamengo, sem o Gerson, sem o Arrascaeta, enfim, sem o Danilo, e o Inter faz um confronto e traz um confronto legal e traz um ponto do Maracanã. A partir daí, o Inter começa a maratona. Aí ele pega o Bahia, dia 13 de abril, que é aí tu vai ver, eu fiz antes de entrar aqui. A maior distância entre jogos é 4 dias. Mas assim, tu tá no começo da maratona, então tu tá com o tanque cheio. Aí tu pega o Bahia, aí tem o jogo com o Cruzeiro, que o Cruzeiro tem um jogador expulso com 20 minutos, né? Isso. E o Inter ganha 3-0. Aí vem o Atlético Nacional, jogo físico, mas o Inter vai bem. Mas o cara é expulso quando tá 1-0. Já tava 1-0 e aí mas, sim, 3-0 não, o jogo era do Inter. O jogo era do Inter. Mas era um jogo foi do Inter. Era um jogo de trocação. A vitória do Inter, a expulsão talvez passe pelo adversário, mas a vitória o Nacional teve chance também, o Nacional estava em cima. Exatamente. Tanto que a falta é o cara tentando recompor no ataque. Os jogos de ida e volta de Internacional foram muito parecidos. Aí assim, o recorte que eu quero fazer. Aí o Fortaleza vai o time reserva, misto lá. E aí nós chegamos um mês depois do Grenal, dia 16 de abril. Aí o tanque já tá baixo. Não, já era. E veio o Palmeiras. E ali, pra mim, dá o corte. Ali o Inter tem o choque de realidade. Porque ali o Palmeiras ganha do Inter, o Inter vai bem, mas... E aí tem outro ponto, que pra mim tá muito ligado ao acúmulo de jogos e também é um teto do Inter. O Inter tá sem o Carboneiro.
O Inter tá perdendo perdeu o Wesley por um momento. Chegou uma hora que o Inter não tinha centroavante, agora tá jogando o Luca de centroavante. Então, assim, tu vai perdendo peças e a tua capacidade de reposição, ela não te alcança. E aí tu acumula cansaço e perda de jogadores. Vou repetir o que e nível de adversários.